Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Eduardo Flores, sou coordenador-geral do Congresso USP deste ano. Tenho a honra de, junto com os meus colegas, estar organizando a 21ª International Conference in Accounting e o 18º Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. Sejam todas e todos muito bem-vindos, né? Nós que esse ano temos mais de 1.100 participantes, inscritos, congressistas, que nos acompanharão durante esses 3 dias, de cerca de 25 países diferentes, né, e que vão apresentar mais de 240 trabalhos ao longo desse roteiro. Eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores que tornaram possível a organização do evento, a PwC, o Grupo Gen Atlas, a KPMG, o Concefaz e o Traders Club. Nesse momento, eu gostaria de convidar para compor esse painel virtual os professores Fábio Fresati, na condição de diretor da FEA USP, Valmor Slonsky, chefe do departamento de contabilidade e atuária da FEA USP, professor Edgar Cornacchione, professor que hoje é presidente da FIPECAF, e a professora Raquel Sarkis, que é vice-coordenadora geral do Congresso USP. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir a execução do nosso hino nacional, por gentileza.
Justamente. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao professor Dr. Fábio Fresati, diretor da FEA USP, para suas considerações, professor. Obrigado, professor Eduardo. Bom dia a todos. Quero saudar toda a audiência, particularizando a mesa constituída já nominada. Quero dar as boas-vindas a todos que têm nos prestigiado, não só nesse congresso, mas nos anteriores. Se eu tivesse no ambiente presencial, eu ia pedir para você levantar a mão. Quantas vezes você tem participado do Congresso USP nos últimos anos? 2, 3, 20, 21 vezes. Quem sabe a gente tenha um cartão fidelidade em algum momento. Eu entendo que com a pandemia, mesmo com a pandemia, a comunidade não parou. Ela, de alguma forma, precisa de um ponto de encontro, que são os congressos, e esse congresso, em particular, é bastante importante nesse sentido, ainda que virtual. Ainda que nós não tenhamos aquele momento para o cafezinho, o aperto de mão, o abraço, o beijo, mas que, de alguma forma, ele continua ocorrendo. E eu não tenho uma palavra melhor. O congresso é um mercado em que alguns dos nossos colegas, alguns de nós, trazemos produtos, os artigos que são discutidos, e alguns vêm buscar inspiração, e que, de alguma forma, proporcionam produtos para os próximos anos, para os próximos momentos, para os próximos congressos. Essa troca é fundamental e eu espero que esse congresso ele seja muito produtivo e que, de alguma forma, proporcione muita inspiração. Agradeço novamente a presença de todos os apoios dos patrocinadores, da equipe e, principalmente, de vocês que vão fazer o congresso. Muito obrigado. Devolvo a palavra, professor Eduardo. Obrigado, professor Fábio, pelos votos. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Dr. Valmor Slonski, chefe do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA USP. Professor, por gentileza. Bom dia, senhoras e senhores congressistas. Para nós, do Departamento de Contabilidade Atuária, é um prazer tê-los conosco neste evento. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, nominando. É muito importante a gente lembrar dessas pessoas. Professor Dr. Reinaldo Guerreiro, nosso presidente do Conselho Curador da FIPECAF, de tremenda importância para o Departamento de Contabilidade. Professor Fábio Fresati, nosso diretor. Professor Edgar Cornacchione, nosso presidente da Fundação da FIPECAF, sem a qual o departamento teria muitas dificuldades. Ao professor Eduardo Flores, o atual coordenador, a professora Raquel, ao Rodolfo e toda a equipe, todos os avaliadores do Congresso, nosso muito obrigado pelo trabalho que estão realizando. Este Congresso faz-nos lembrar da sua maioridade. Chegamos ao 21º ano do Congresso USP de Contabilidade. E aqui eu gostaria de parabenizar o professor Gilberto Martins pela iniciativa que ele teve há 21 anos atrás de criar o Congresso USP de Contabilidade, que chega hoje ao seu 21º ano. Quando assumi o Congresso USP de Contabilidade, criamos, então, o Congresso de Iniciação Científica, que, neste evento, completa também 18 anos. Para nós, do Departamento de Contabilidade Atuária, é um orgulho termos chegado a esse número tão expressivo de sem nenhuma falha, apesar de todos os percalços que tivemos neste período. Eu gostaria de agradecer aos cientistas, a todos aqueles que estão proporcionando ao mundo a possibilidade da vacina. No ano passado, eu lembro que eu convidei todos os senhores para estarmos de modo presencial neste ano. Infelizmente, a gente não conseguiu. Mas todos nós
quem sabe a Raquel e o Eduardo ainda não. Ah, não, a Raquel acho que ainda não, mas nós já tomamos pelo menos uma primeira dose da vacina, não é? Então, para nós, é uma felicidade a gente poder saber, ter certeza que o ano que vem nós estaremos presencialmente no evento que realizaremos em 22. Eu gostaria de agradecer de modo muito grande a todos os patrocinadores que fazem com que esse evento, de fato, aconteça. E, ao mesmo tempo, com muita certeza, convidá-los para o evento do ano que vem, de modo presencial, para que a gente possa, de fato, expressar o que diz o termo congresso, que a gente possa fazer um evento onde todos possam estar juntos, num congraçamento, que a gente possa estar se abraçando, nos revendo, todos amigos que somos e que partilhamos do mesmo interesse em desenvolver as ciências contábeis e atuariais, e que a gente possa estar juntos no ano que vem. Desejo a todos um bom congresso, que esse congresso seja de alto proveito para todos, esperando revê-los no ano que vem. Muito obrigado e até. Muito grato, professor Valmor, pelas suas palavras gentis. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Dr. Edgar Cornacchione, presidente da FIPECAF. Muito bom dia, caro professor Flores. É um prazer estar aqui nessa cerimônia de abertura. Quero também cumprimentar o professor Dr. Fábio Fresati, nosso diretor, cumprimentar o professor Dr. Valmor Slonski, nosso chefe de departamento, né? Cumprimentar a professora doutora Raquel Sarkis, que é a nossa vice-coordenadora, né, professor Flores? Então, acho que a gente tem aqui um momento de celebração e, estando aqui em São Paulo, né, num dia frio e com a proximidade dessa frente fria que vai assolar o sul do país aqui, vamos esquentar, né, essa situação com as discussões, conforme o professor Fábio colocou, que são normalmente preciosas, né, para o desenvolvimento da nossa área. Eu aqui, nesse ato, estou representando a FIPECAF, a nossa fundação, né, Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, que com muita honra, né, comunico que nesse domingo próximo nós teremos a celebração do nosso aniversário, né? A fundação ela faz aniversário nesse domingo, completa 47 anos, desde 1974, rumo ao seu cinquentenário, e é muito importante, como dito pelo professor Valmor Slonski, essa presença da fundação, que foi constituída pelos professores do nosso departamento, e é uma atividade de apoio intensivo às ações de ensino, pesquisa e extensão do próprio departamento. Então, é um momento de celebração também, essa questão do aniversário da nossa fundação nesse momento. Fico feliz em ver o número de participantes, né? Fico muito feliz em relembrar, né, o professor Dr. Gilberto Martins, conforme colocado pelo nosso chefe de departamento, pelo professor Valmor, uma iniciativa que floresceu, gerou frutos, e é importante que a gente entenda, né, o quanto potencial ainda tem para os momentos seguintes, né, para esses anos vindouros, nesses anos vindouros. Eu queria também destacar, né, além de reafirmar essa posição da Fundação, indicar como é importante, né, o momento que a gente vive. É um momento de extremo desafio da espécie humana, né? A gente se coloca como espécie diante de uma ameaça real, né, biológica. A gente teve o tempo passando talvez muito mais longamente do que podíamos imaginar, né? E confesso que ainda com um grande volume de incerteza diante de nós, né? Não apenas no curto prazo, com questões ligadas à cobertura vacinal, etc., mas especialmente na mudança estrutural que a nossa sociedade tem sentido. Então, o que eu gostaria de destacar aqui nesse momento é que, veja só, os desafios que a academia sente e passa, eles são, de certa forma, frutos desses desafios
que as organizações, que as corporações, que o mundo empresarial tem vivido, né? Principalmente na nossa área, especialmente falando de finanças, falando de contabilidade, de atuária, né? Então, veja só, o ponto que eu quero destacar aqui é que estamos extremamente associados a esse desafio, né, que a sociedade passa e busca resolver, né, de uma maneira ou de outra, mas junto, né, academia, ciência e o setor produtivo e o mundo onde as empresas estão operando, é que nós conseguiríamos dar a nossa contribuição. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Outra coisa que eu queria destacar é que os desafios, né, que foram apresentados, aí, que ainda são apresentados, eles impactam por demais os eventos, né? A gente se acostumou, se compararmos um ano atrás e hoje, né, nós nos acostumamos, nós nos fortalecemos em relação à participação de eventos na modalidade não presencial, ao mesmo tempo que convivemos já com o aumento, né, da intensidade dos encontros presenciais, das reuniões, mesmo que no escopo familiar, etc. Então, é um momento de transição. O que eu queria chamar a atenção aqui, que talvez o maior exemplo disso seja as Olimpíadas que estão acontecendo agora, né, em Tóquio, que, de alguma forma, né, postergadas por um tempo longo, elas nos mostram claramente o que significa isso no âmbito global, né? Quer dizer, por vezes é agradável ver que as Olimpíadas estão acontecendo, por outras vezes a gente pode se sentir até frustrados em ver todo um esforço, um empenho de vidas, de carreiras, etc., sem a devida participação de outras pessoas, né? Quer dizer, e ainda com riscos expostos a níveis não planejados. Eu diria que é um exemplo singular que a gente vive nesse momento, que nos faz lembrar, né, o alcance do desafio e da transformação que a gente passa. E, por outro lado, uma coisa que me deixa bastante satisfeito é a capacidade que o ser humano tem, a capacidade que as organizações têm de vencer e buscar, de forma criativa, vencer esses obstáculos, vencer essas situações. E eu não poderia deixar de dizer que, além do nosso incrível capital humano que tem sido ampliado nesse segmento, também a questão da tecnologia, né? Então, com essas palavras, eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, toda a equipe envolvida na organização do Congresso e, especialmente, os congressistas, dando mais uma vez as boas-vindas e desejando um sucesso nesse evento que já começa bem sucedido. Obrigado, devolvo a palavra ao professor Flores. Muito obrigado, professor Edgar, pela gentileza. Eu gostaria de passar a palavra à professora doutora Raquel Sarquis, vice-coordenadora-geral do Congresso. Muito obrigada, Flores, pela palavra. É um prazer muito grande estar hoje aqui compondo essa mesa de abertura da 21ª edição do Congresso USP e da 18ª edição do Congresso de Iniciação Científica, em conjunto aí com o professor Valmor, com o professor Fábio, com o professor Edgar, com o professor Reinaldo e, claro, também com o professor Eduardo Flores, o qual foi um prazer dividir a coordenação desse congresso aí nesse último ano, tá? Eu quero dar boas-vindas aí para os quase 1.200 congressistas e participantes do congresso desse ano. Eu espero que vocês aproveitem aí o máximo possível todas as atividades programadas para os próximos 3 dias, né? Esse ano a gente está com diversas palestras nacionais e internacionais, além de vários tipos de fóruns e oficinas, justamente com o objetivo de que todo mundo possa aproveitar aí o máximo possível os próximos 3 dias, tá? Então, temos aí atividades para todos os gostos e todos os interesses de pesquisa, tá? Então, espero que vocês realmente aproveitem ao máximo. Infelizmente, a gente ainda não pode se encontrar presencialmente pelos corredores da FEA, o que dava, com certeza, um toque todo especial para o Congresso, né? Mas a gente preparou todas as atividades com muito carinho e sempre tentando trazer um pouquinho desse calor humano para o ambiente virtual e para o outro lado da tela, né? Também queria deixar registrado os meus parabéns para todos os autores e todos os pesquisadores que submeteram os trabalhos para o Congresso, porque, sem dúvida, são vocês que mantêm e elevam a qualidade e o nível desse Congresso ao longo dos anos, tá? Então, meus parabéns, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem aí ao máximo os próximos 3 dias. A programação está bastante intensa de atividades, mas todas muito recheadas de conhecimento, tá? Então, aproveitem e obrigada pela participação de todos. Flores, devolvo para você a palavra.
Muito obrigado, professora Raquel. E eu gostaria de fazer só um breve comentário. Foi um grande prazer tê-la na coordenação, de uma inestimável colaboração, e estender ao Rodolfo, a Tassiane, a todos as coordenadoras e coordenadores de áreas específicas, temáticas, o meu agradecimento pelo apoio que nos deram, agradecer por todos os trabalhos que foram submetidos e todo mundo que pôde trabalhar como revisor. Certamente o congresso não seria possível sem a participação de todos esses professores que congregam todas as instituições de contabilidade do Brasil, que têm programas de pós-graduação, algumas que têm programas de lato stricto sensu, todos os professores do departamento que nos ajudaram imensamente, tanto no apoio para o desenvolvimento, quanto para a seleção dos temas. Realmente não teria sido possível desenvolver esse segundo ano do congresso por meio virtual, com todas as restrições que nós temos, mas sem a participação de vocês, sem a ajuda, o auxílio de vocês. Eu sou extremamente grato. Eu gostaria, nesse momento, de convidar oficialmente o professor Reinaldo Guerreiro, professor titular do departamento, para compor nosso painel virtual, e juntamente com o professor Edgar Cornacchione, vamos fazer uma homenagem ao professor Armando Catelli em sua memória. Professores, por gentileza, a palavra dos senhores. Obrigado, Flores. Eu vou falar algumas palavras e, na sequência, passarei a palavra para o professor Edgar. Estou colocando aqui na tela para vocês uma foto, né, para relembrar a foto do professor Catelli, a foto do livro do professor Catelli, e também uma foto do ano passado, da aula inaugural do pós-graduação, onde houve uma homenagem ao professor Catelli. Muito bem. Caro professor Fábio Fresati, diretor da FEA, colegas, senhoras, senhores, bom dia a todos. Como acabei de comentar, no ano passado, na aula inaugural do programa de pós-graduação, houve uma homenagem ao professor Catelli. E nesse ano, para nossa alegria, a Igreja e a Congregação desta unidade concedeu ao professor Catelli o título de professor emérito da FEA USP. Hoje estou muito feliz com essa oportunidade que nos foi concedida pela organização do Congresso para nos lembrar novamente do nosso querido mestre. O professor Armando Catelli participou ativamente da história da FEA USP e do seu Departamento de Contabilidade e Atuária por 43 anos, de 1961 a 2004. Em nossa opinião, são dois os pontos fundamentais da trajetória do professor Catelli da Universidade de São Paulo, que o coloco como uma figura de destaque, merecedora de atenção e respeito. O primeiro é a sua contribuição à formação de discípulos e também a sua contribuição para o aprimoramento da gestão das organizações através da concepção e desenvolvimento do modelo de gestão econômica. Capacidade intelectual, dedicação e habilidade para integrar pessoas permitiram ao professor Armando Catelli alcançar uma meta muito além da concepção e desenvolvimento de um modelo gerencial teórico apenas. A sua contribuição foi na geração de tecnologia empresarial capaz de impactar um grande número de organizações e profissionais ligados à área de gestão. A sua busca incansável para desenvolver um modelo capaz de transformar os sistemas de informações da empresa em algo efetivamente útil para a tomada de decisão o levou à concepção do modelo de gestão econômica, ou seja, o modelo de gestão por resultados econômicos, que acabou sendo denominado de GECOM. O processo de desenvolvimento da sua obra se deu simultaneamente em dois ambientes complementares, o das empresas e o acadêmico, incorporando pensamentos críticos em ambos. Com o passar do tempo, Catelli e seu modelo de gestão econômica foram ganhando grande exposição, tendo recebido muitos adeptos e críticos também, pelo Brasil todo, dada a proeminência do programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da FEA USP, bem como sua atuação em projetos de extensão a grandes organizações. O modelo de gestão econômica
configura-se como um modelo gerencial completo de administração por resultados, composto por teorias que contemplam aspectos empresariais voltados ao resultado das empresas, envolvendo desde o sistema institucional, a missão, crenças, valores, modelo de gestão, passando pelo sistema de gestão, envolvendo o processo de planejamento, controle, pelo sistema organizacional, estruturação da organização e unidades de negócio, áreas de responsabilidades, centros de resultados, pelo sistema social, que são as pessoas, pelo sistema físico operacional e também pelo sistema de informações, que é a porção mais tangível do modelo de gestão econômica. O modelo de gestão econômica apresenta diversas contribuições importantes, mas a contribuição genial e inédita a nível internacional, concebida pelo professor Catelli, foi a estruturação dos modelos de decisão, de mensuração e de informação no nível do evento econômico. Apenas essa contribuição já qualificaria o professor Catelli para figurar entre os principais luminares da área de administração e contabilidade no país e no mundo. A disseminação do modelo de gestão econômica em organizações é relatada em diversas publicações que tratam da implementação do GECOM na Previ, no Banco do Brasil, na Vale do Rio Doce, na COSIPA, na Petrobras, na Caixa Econômica Federal. Adicionalmente, deve ser destacada a implantação do modelo de gestão econômica, de uma maneira integral ou mesmo parcial, em diversas outras empresas brasileiras. Destaca-se a incessante busca do professor Catelli por desenvolver um modelo dentro da perspectiva científica da área de administração e contabilidade. Foram 65 orientações de mestrado e doutorado. A plataforma Cássia o classifica como pesquisador brasileiro com maior índice genealógico na denominada área de administração da grande área de ciências sociais aplicadas, apresentando a métrica IG de 20. A mesma base plataforma Cássia, área de administração da grande área de ciências sociais aplicadas, o classifica em segundo lugar no Brasil em descendência, com a métrica de 2.210, atrás apenas do professor Sérgio Dildíssimo, também professor emérito da FEA-USP. Desse esforço presente na academia e organizações, naturalmente decorre ampla disseminação entre pesquisadores e executivos que se tornam influenciadores do tema. Exemplo disso é que mais da metade do conjunto de 22 livros brasileiros sobre controladoria explorados pelos autores Grande e Berry apresentam fortes ligações com o modelo de gestão econômica. Fui orientado do professor Catelli, no mestrado, do doutorado, convivi profissionalmente com o professor Catelli durante muitos anos. Quem teve a oportunidade de estar mais próximo do professor Catelli podia perceber que, além do brilho da sua intelectualidade, emanava dele uma luz muito maior, derivada da sua grandeza moral, da sua conduta ética, da sua paciência em ensinar e orientar os seus discípulos. Caro professor Catelli, muito obrigado por todo o legado que o senhor nos deixou. Muito obrigado a todos pela atenção. Reinaldo, é emocionante, né, ouvir a sua declaração, a sua fala a respeito do professor Catelli. E, bom, quero lhe cumprimentar mais uma vez. O professor Reinaldo, ele teve um privilégio de contato com o professor Catelli que poucos tiveram, né? E talvez, eu sempre cito isso, o professor Reinaldo, ele produziu uma tese de doutoramento, né, no final da década de 80, em que foi capaz de registrar com enorme densidade os conceitos que vinham sendo desenvolvidos pelo professor Catelli e seu time, né, de uma maneira ímpar. Me recordo e sempre que possível sugiro, né, recomendo a leitura às pessoas que estão querendo buscar uma densidade maior nas pesquisas da área de contabilidade, economia, gestão, de forma geral. Mas eu retomo a palavra aqui, Reinaldo, se o professor Flores me der um pouco de licença, porque eu me organizei, viu, Flores, para fazer uma menção a 7 pontos. Mas eu confesso que recebi um estímulo, uma carga de estímulo tão grande, né, do professor Reinaldo. Se o professor Flores nos autorizar, Reinaldo, eu vou falar um pouquinho, mas depois queria interagir contigo
até com base nos pontos que você tocou, se você tiver de acordo também. Claro, Edgar. O que você acha, Flores? Podemos fazer assim? Absolutamente, professor. À vontade. Ok. Bom, esse é um ponto de reflexão, eu diria, né? Um momento em que a gente consegue parar um pouco, fazer reflexão sobre os pensadores, né? Os pensadores, os pesquisadores, as pessoas que atuam na área em que atuamos, e como é que esse legado ele se materializa, como é que esse legado se desenvolve. Então, eu queria dizer que, primeiro, é uma honra falar a respeito do professor Catelli nesse congresso aqui de 2021. Passa na minha mente vários momentos de conexão, ouvindo a fala do professor Reinaldo, inclusive um dos últimos almoços que tive com ele, em que a gente pôde falar sobre vários assuntos, etc. Então, assim, eu digo que é muito emocionante e da mesma forma, uma oportunidade ímpar para destacar, né? Eu queria destacar 7 pontos e também agora talvez fazer uma certa interação com o Reinaldo, mas o primeiro ponto que eu selecionei para destacar é a visão e propósito. Quando a gente pensa e recorda, né, e aqui nessa reunião eu não tenho dúvida que temos várias pessoas que também puderam conviver com ele, seja academicamente, profissionalmente, né? Uma coisa que, em termos de visão e propósito, é que há uma unidade, eu percebo, né, uma unidade na trajetória do professor Catelli em relação à vida pessoal, à vida acadêmica e à vida profissional. Tive também o privilégio de conviver com o professor Catelli nessas 3 esferas, né? Com a família do professor Catelli, com o esposo, os filhos, quer dizer, uma maneira em que havia uma integração, conforme o Reinaldo colocou, do ponto de vista da maneira como ele conduzia as suas ações, que talvez não diferenciasse tanto esses elementos. Quer dizer, ele era uma pessoa, ele tinha um perfil, ele era daquele jeito, né? O interessante, né, Reinaldo, é que quando a gente conseguia explorar um pouco mais, né, o convívio pessoal, talvez a gente pudesse perceber que aquele ar mais sisudo, né, mais rigoroso, ele dava chance para outras questões. Você concorda comigo, Reinaldo? Essa aparência externa do Catelli era de alguém sempre muito sério, muito crítico, muito sisudo, mas, tirando essa máscara, ele era uma pessoa amorosa, uma pessoa boníssima, sempre disposta a ajudar, né? Uma pessoa que você podia contar com ela a qualquer momento, né? Então, o primeiro ponto que me vem à mente é essa questão de visão e propósito. Ele tinha uma visão assim, muito clara a respeito de transformação dos negócios, e isso virou a bandeira, virou o propósito da vida dele. Então, não é difícil a gente entender justificativas para cada passo que foi dado academicamente, e vamos e venhamos, né? Esse, vamos dizer assim, atributo, né, que o professor Reinaldo lembrou em relação à capacidade de geração de discípulos, etc., é um atributo único no nosso país, em qualquer área que a gente venha olhar. E ele conseguiu isso, na minha modesta opinião, em função de abraçar uma visão e um propósito muito claramente, né? Estava sempre muito focado nesse aspecto. O segundo ponto que eu destaquei aqui me faz recordar a nossa Constituição Federal, no seu artigo 207, que é a tal indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. Para mim, né, claramente, esses 3 pontos eles estão presentes na carreira do professor Armando Catelli. Então, o primeiro elemento aí de ensino raciocínio crítico, né? Eu diria que o professor Catelli, para muito além de qualquer debate técnico, com o rigor já mencionado, para muito além disso, né, era o raciocínio crítico. Veja só um exemplo. Eu me recordo das turmas do mestrado, doutorado aqui desse programa. O professor Catelli, ele não fazia muita questão que você citasse autores. Olha que coisa curiosa, né? É óbvio que, no momento certo, a citação era necessária, mas ele não fazia questão que você citasse autores no sentido de, como ele dizia, né, papagaiar o autor, né, reproduzir a visão do autor. Ele queria que você tivesse incorporado aquela visão, e aí sim fundamentasse, citasse. Então, a lógica era por essa linha de raciocínio, né? Então,
uma preocupação monstruosa, né, extremamente densa com o rigor da fundamentação técnica e teórica, ao mesmo tempo que exigindo um raciocínio crítico, né, colocando todo mundo à crítica. E isso fez parte da formação desse contingente de discípulos mencionado pelo professor Reinaldo, né? Você entende dessa mesma forma, Reinaldo, essa questão do raciocínio crítico versus o que a gente tem hoje na academia, né? Eu me lembro, Edgar, que eu presenciei em algumas... Eu fiz 3 disciplinas com o Catelli, na verdade, né? E em algumas dessas disciplinas, eu cheguei a ver grupos que voltaram 3 aulas para apresentar o mesmo tema, porque eles não tinham uma visão crítica aprofundada. E o Catelli cobrava isso, entendeu? Você já pensou? 3 vezes, 3 aulas, os alunos tinham que voltar e refazer o tema. E você me faz lembrar do seguinte, também compartilhando, viu, professor Flores, que as disciplinas do Catelli, elas tinham data para iniciar, né? E elas não tinham datas para acabar. Isso, obviamente, a gente vai ver nos programas de pós-graduação hoje, é inconcebível, né? Existe uma regra muito rigorosa do ponto de vista da instituição, da data do início, a data do término, a data de entrega das notas. O Catelli realmente ele não estava muito preocupado com isso, como o Reinaldo lembrou. Ele falava para as pessoas voltarem, né? Voltarem quanto tempo fosse necessário para que aquele ponto tivesse esclarecido. Então, era uma coisa curiosa se a gente pensar nos tempos de hoje. Mas sobre ensino, eu diria que esse aspecto é um aspecto que eu queria destacar, né? O terceiro ponto é o ponto da pesquisa, que eu anotei aqui. Eu diria que a pauta do professor Armando Catelli é o foco na gestão. Ele era um homem, ele era um executivo, que a história dele mostra um pouquinho por que as coisas aconteceram da forma como aconteceram, mas o foco dele estava na gestão. Então, era incrível, porque ele olhava a decisão antes de qualquer coisa. Ele olhava a decisão em relação a determinado fenômeno e, a partir daí, usava economia, administração, contabilidade, finanças, da maneira como fosse importante para isso. Eu vejo que essa lógica é uma lógica que, à época, ela era muito inovadora. Você concorda, Reinaldo? Sem dúvida. A essência da lógica do Catelli é a gestão. Na verdade, a gestão vem em primeiro lugar, tanto é que em todo o desenvolvimento das ideias vinha o primeiro modelo de decisão, né? Então, o modelo de decisão era a representação dos aspectos da gestão. Em seguida, vinha os aspectos da contabilidade, né? Como a mensuração, a informação, mas a essência... A ideia básica do Catelli era, de fato, a gestão. Então, se a gente for analisar no tempo e talvez na coerência interna que o Catelli trazia para essa questão, ele estava preocupado em formar pessoas, estava preocupado em avançar com o campo do conhecimento pela pesquisa e muito preocupado no item 4 que eu marquei aqui da extensão, que é levar isso ao mercado, aplicar isso junto às empresas. Então, para ele, o ciclo não se fechava enquanto não tivesse, seja uma orientação a partir das empresas para que se fizesse pesquisa, seja uma orientação de teste realmente empírico, assim, experimentar mesmo na prática o resultado daquilo. Então, como o professor Reinaldo colocou na fala dele, foram inúmeras empresas que se beneficiaram desse processo, grandes empresas, e, de certa forma, isso acho que fecha com a lógica, né, do desenvolvimento de uma tecnologia como essa, que é a tecnologia de gestão econômica, a tecnologia do GECOM. Eu queria agregar aqui também o quinto item, eu anotei como expansão, né, e expandir o potencial da contabilidade. Para mim estava claro, quando os grupos, né, de pesquisa, os envolvidos, né, nesse processo de pesquisa, preciso mencionar, o Catelli teve uma experiência singular em congregar pessoas, congregar pesquisadores dentro da academia, que não é um fato simples, todos nós aqui sabemos, é difícil, é fácil fazer por um período, é muito difícil fazer prolongadamente, como aconteceu com o caso do GECOM, como o caso do Catelli, mas essa questão de expandir, né, expandir o potencial da contabilidade,
E aqui eu cito o caso dos eventos, né? É realmente uma ideia inovadora, em que, do ponto de vista de sistema de informação, levou a uma revolução, né? A questão dos eventos, expandindo esse potencial da contabilidade e chegando nos limites, né? Chegando nos limites, porque nem sempre essas organizações tinham recursos tecnológicos, computacionais, para processar esse volume de dados. Reinaldo, o que você acrescenta nesse aspecto dos eventos, do potencial? Edgar, a gente já conversou bastante sobre isso, já tive oportunidade de expressar minha opinião. O Catelli, ele foi uma mente privilegiada, que desenvolveu muita coisa, muita tecnologia conceitual e prática. A impressão que eu tenho convivendo com ele é que eu nunca fiz nada, que tudo que eu começava a pensar, ele já tinha pensado primeiro. Tudo. A gente praticamente foi como apóstolos, escrevendo o que o outro falou, você está entendendo? No fundo é isso, ele desenvolveu tudo. Ele era um gênio. E a ideia da mensuração econômica de eventos, isso não existe a nível mundial, não existe nada parecido com isso. Isso daria ao Catelli um prêmio Nobel. Pô. Mas ele era simples, ele era low profile, ele não queria saber de nada, não escrevia quase nada. Mas era uma genialidade. A mensuração de eventos é, de fato... e é lá no evento que se toma a decisão. Os gestores tomam decisão sobre eventos e, portanto, tinha que mensurar o resultado do evento. E ele modela isso. Cada evento tem uma equação de resultados. É uma genialidade, é uma coisa indescritível. Eu concordo plenamente, viu, Reinaldo, talvez ele teve várias mãos, né, ajudando a documentar, né, porque ele, até para aqueles que não tiveram essa chance de conviver com ele, era difícil ele escrever uma página sequer, porque o nível de crítica dele era tão grande que ele mesmo discordava dele no instante seguinte, né? É uma coisa impressionante isso. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui na sala, né, que tiveram convívio com ele, vão reafirmar e sublinhar esse aspecto, né? Mas sobre a questão dos eventos, eu queria levar para o meu sexto ponto aqui, que é o ponto da tecnologia. A gente hoje fala, né, de Big Data, fala de inteligência artificial, fala de programação, né, fala de Python. O Catelli, na década de 70, quando realmente esse universo era um universo extremamente pouco explorado em determinadas ciências, o Catelli já tinha desenvolvido uma capacidade analítica que era incomum. Eu comecei a minha carreira, muito antes de ser contador, eu comecei a minha carreira com computação, né? Com tecnologia, com programação e tudo mais. E eu me lembro de um dos meus primeiros encontros com o Catelli, com o grupo de programadores, em que caiu a ficha para mim, como a gente dizia no passado, né? Hoje não temos dificuldade de encontrar um orelhão enorme, né? Mas havia caído a ficha para mim na perspectiva do equacionamento computacional que ele havia feito para dar solução e para dar vazão a esse desafio intelectual dos eventos, da mensuração dos eventos. Isso está escrito em alguns dos artigos que a gente fez, etc. É um conceito de reificação, é um conceito extremamente avançado para aquele momento. Não havia linguagem de programação, por exemplo, com capacidade para implementar aquilo. Hoje é diferente, hoje você já tem alternativas para fazer isso, mas ele tinha assim, uma proximidade com a questão analítica, a questão estatística, a questão de sistema e programação. Ele sentava diante de uma máquina e programava os seus códigos. Era a maneira dele prescindir, né, da dificuldade de falar com programadores que não compreendiam o negócio, não compreendiam o modelo de negócio, não compreendiam o aspecto econômico que estava por trás disso. Então, genial. Quem quiser olhar mais, dá uma olhada no que foi escrito a respeito de eventos, eu acho que vale a pena. Eu diria, apenas acrescentando na questão de tecnologia, um dos maiores trabalhos que a gente fez, ou os maiores trabalhos que fizemos, eles estavam ligados às instituições financeiras, né? E veja só, as próprias instituições financeiras naquela época não possuíam espaço em disco e nem capacidade de processamento disponível
para fazer processamento no tempo necessário desse processo de eventos. É um negócio interessantíssimo. É mais ou menos como a gente comparar assim, na década de 50, a tecnologia do plasma havia sido dominada, mas não tinha condições de aplicação operacional. Isso levou 50 anos praticamente para acontecer. A gente viveu isso dentro da contabilidade e aqui no Brasil. Isso que é o mais importante, né, Reinaldo? Sem dúvida. Eu acho que nesse ponto, Edgar, da tecnologia, você que teve um envolvimento maior com o Catelli, e o que eu me lembro foi daquele projeto da Caixa Econômica Federal, dos simuladores dos eventos, de todos os eventos da Caixa Econômica, onde você teve que se virar lá, porque o tempo de processamento era gigantesco. A solução que o Reinaldo se refere é curiosíssima, pessoal, porque como não tinha condição de colocar num sistema operacional isso, a ideia que se teve foi de simular. Então, antes que o gestor viesse a tomar a decisão, ele simulava a decisão. Estando bem feita a simulação, a decisão estava garantida, e aí o sistema de acompanhamento e apuração do real acabava não sendo possível por conta das barreiras tecnológicas. É uma coisa interessantíssima essa experiência. E, por fim, eu acrescentei aqui o item 7, o item do laboratório. O professor Catelli, como eu já mencionei anteriormente, ele teve uma capacidade de congregar pessoas. O Reinaldo talvez tenha sido a pessoa que mais cedo iniciou com esse trabalho junto com o professor Catelli, junto com o professor Masayuki também, que esteve envolvido, né? E aí esse laboratório ele foi ganhando proporções, envolvendo gente da prática, do mundo das empresas, sabe? Então, realmente é um exemplo de como na nossa área de contabilidade, de controladoria, de finanças, né? Como é que a gente ganha ao se aproximar com o setor produtivo, né, o mundo corporativo, de fato. Então, fica aí uma mensagem, né, esse depoimento que a gente faz aqui para essa celebração. Eu queria apenas acrescentar o seguinte, né, fazer um convite àqueles que estão nos ouvindo, porque existe o livro, né, que o professor Reinaldo mostrou, que é o livro de nome Controladoria, que foi objeto de um esforço muito grande desse grupo para ser materializado, com base nas restrições que a gente falou aqui da crítica do próprio professor Catelli, né? Mas convido a todas e todos a darem uma olhada, né, aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, além da própria tese de doutoramento do professor Reinaldo, assim como tantas outras teses de doutoramento, dissertações de mestrado que foram construídas com base nesse modelo e com muita aplicação. O segundo ponto aqui, por ocasião da celebração dos 50 anos do nosso programa de pós-graduação, nós fomos convidados a escrever alguns depoimentos, né, a respeito do programa. Eu, particularmente, escrevi, no momento de talvez alguma inspiração, escrevi um depoimento que traz um exemplo de sala de aula envolvendo o professor Catelli, que reflete muito o que foi dito aqui pelo professor Reinaldo e por mim. Então, convido a vocês, se tiverem interesse, dar uma olhada nesse depoimento, assim como outros depoimentos que foram feitos por colegas e que mencionam esse ambiente de pesquisa, né, no âmbito da pós-graduação. E, por fim, mais recentemente, junto com o professor Carlos Pereira, que também foi um pioneiro, né, nesse desenvolvimento do GECOM, junto com o professor Reinaldo, nós escrevemos um artigo para a revista da FIPECAF, né? E esse artigo ele explora um componente muito técnico da presença da modelagem de eventos econômicos, assim como um pouco dessa história, né, da referência do GECOM e do esteio que ele tem na nossa academia, na área de administração como um todo aqui no Brasil. Professor Flores, eu temo ter explorado um pouco mais o seu tempo, não tinha combinado tudo isso com o Reinaldo, mas, na verdade, fiquei tão estimulado pela sua fala, Reinaldo, que espero que essa discussão tenha, para mim, ela é muito satisfatória, né? Uma coisa de grande honra, de lembranças positivas, de muita emoção. Espero não ter tomado muito tempo, professor Flores, mas obrigado aí, viu, Reinaldo, pela sua ajuda, né, nesse momento de emoção aqui. Obrigado. Eu agradeço. Imagina, professor Edgar, professor Reinaldo, nós que agradecemos pela gentileza do relato, que a gente sabe que, apesar de breve, mas muito profundo sobre as características da personalidade do professor Armando Catelli, nós, jovens pesquisadores, e eu tomo a licença de me incluir, né, que não tivemos a oportunidade de conviver com ele
Nos é muito válido, muito rico esse relato, especialmente porque acredito que até por conta desses momentos de pandemia, a gente tem sido menos cartesiano em dividir o ser humano do profissional, né, como se fosse possível criar essa ruptura. Seria muito válido se a gente tivesse no futuro um projeto de notas biográficas dos nossos grandes professores, né, precedentes da contabilidade no Brasil, exatamente porque muitas vezes a atividade da pesquisa, da docência, são atividades muito solitárias, né? E saber que outras pessoas enfrentaram isso sem perder o brilho do convívio social e das relações com seus familiares, com seus amigos, né? É algo que seria muito, muito, muito válido, seria muito interessante. Professor Fábio, suas considerações, por gentileza? Obrigado, professor Flores. Eu tenho certeza que se a gente abrisse o microfone, muitas pessoas gostariam de expressar a sua opinião, mas eu quero aproveitar esses momentos para cumprimentar, Reinaldo. Cumprimentar, Edgar, vocês foram brilhantes. É muito importante essa humanização. As pessoas é que carregam os projetos, os processos, as instituições. E o professor Catelli, saibam vocês, eu fui aluno de 2 disciplinas. Então, esse detalhezinho que foi contado, a gente não sabia quando ia terminar o curso, para mim foi uma coisa prática, foi uma experiência vivida, né? Mas eu queria só destacar, vocês foram brilhantes do ponto de vista de abrangência e profundidade das coisas que realmente nós tivemos a partir do professor Catelli. Eu queria destacar um traço importante. Tudo isso que vocês falaram, a preocupação de ter uma equipe, a preocupação da análise crítica, a preocupação de ser uma escola de pensamento brasileira, são coisas extremamente importantes hoje. Então, como o Reinaldo mencionou, o Catelli já era alguém que antevia coisas, previa, queria trabalhar, e ele continua realmente proporcionando isso. Nos 75 anos da FEA, que nós estamos comemorando nesse ano, nós temos um projeto que é uma continuidade da história da FEA, e certamente nós teremos espaço para ampliar. E a outra provocação que eu quero fazer para todas as pessoas é que, sendo uma escola de pensamento, quem sabe esse não seja um momento não só de retomar, mas de repensar algumas questões que nesse projeto o professor Catelli trouxe em termos de GECOM, mas nós temos aqui vários expoentes, né? O Reinaldo, o Edgar, Carlos Alberto e tantos outros que estarão conosco nesse congresso. Onde ele estiver, tenho certeza que ele vai estar muito feliz. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo. Devolvo a palavra. Muito obrigado, professor. Professor Valmor, suas considerações, por gentileza? Bem, primeiro, parabéns ao Edgar, ao professor Reinaldo, pela homenagem ao professor Catelli. Eu gostaria de dizer que eu fui altamente impactado pelo professor Catelli, porque eu era chefe do departamento de contabilidade na UNO Chapecó, em 1991, vim à USP assistir um primeiro ciclo de contabilidade. E nesse evento eu assisti uma palestra do professor Catelli falando em resultado econômico, custo de oportunidade, e isso me impactou. Em 1993, entrei no mestrado, naquela primeira turma de professores para escolas públicas, e minha dissertação de mestrado foi a demonstração do resultado econômico, isso totalmente calcado no ensinamento do professor Catelli, do qual eu fiz 3 disciplinas com ele, né? Mas fiz, então, a demonstração do resultado econômico, que passou a ser o anexo 20 da Lei 4.320, a demonstração do resultado econômico para o setor público. Veja, o professor Catelli, toda a vida dele, ele se preocupou em fazer gestão econômica, mas o foco dele era a empresa, mas ele impactou também o setor público, e eu tive a honra de ter sido aluno dele e ter conseguido construir a demonstração do resultado econômico, que passa a ser um anexo da Lei 4.320 e está nas normas de contabilidade para o setor público. Então, aqui o meu agradecimento aos ensinamentos do professor Catelli, e essa homenagem é muito relevante,
No ano passado, quando decidimos indicar o professor Catelli pelo Conselho do Departamento de Contabilidade Atuária para ser professor emérito da FEA, ficamos muito felizes, porque dos 61 votos da congregação, 59 votaram aprovando o nome do professor Catelli para ser professor emérito da FEA, que nos orgulha muito, porque ele foi um grande pesquisador e nós, no nosso departamento, estamos muito orgulhosos de ter tido o professor Catelli e ele ter sido a pessoa que foi. Então, obrigado, Catelli. O Reinaldo sabe onde ele está, porque o Reinaldo compreende essas coisas do mundo além do físico. Então, certamente, ele está presente nesse momento aqui, recebendo essa justa homenagem no Congresso USP de Contabilidade. Obrigado, professor Catelli, pelos ensinamentos que nos deu. Obrigado. Flores, com a palavra. Muito obrigado, professor. Raquel, suas considerações finais, por gentileza. Obrigada, Flores. Eu não tive, infelizmente, o privilégio de conviver aí com o professor Catelli, mas já ouvi muitas histórias dele e, com certeza, ter a oportunidade aí para os novos professores escutar essa história é, com certeza, muito inspiradora, né? Então, apesar de não ter tido a possibilidade de conviver com ele, conhecer um pouquinho da história dele, com certeza vai interferir de alguma forma ou de outra na minha formação como professora e como docente do departamento. Então, realmente, obrigada, professor Edgar e professor Reinaldo, por esse depoimento, foi muito inspirador para a gente, né? E, novamente, desejo boas-vindas a todos e tenham um bom congresso aí. Aproveitem as atividades. Flores. Muito obrigado, Raquel. Bom, acho que cumprimos, né, o nosso rito de abertura com um exímio relato da memória do professor Armando Catelli. Uma vez mais, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, aos professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras que nos deram todo o suporte para podermos iniciar essa jornada da 21ª edição do Congresso Internacional e da 18ª edição do Congresso de Iniciação Científica. Agradecer enormemente ao nosso apoio, tanto técnico quanto os doadores que nos auxiliaram, que nos apoiam, e também fazer votos de que todos os congressistas possam saírem maior, engrandecidos desse congresso do que quando aqui chegaram. Sugerir também que olhem a programação completa. A gente tem uma série de sequências de palestras, nós temos os 246 trabalhos que vão ser apresentados ao longo desses 3 dias, mas temos também uma série de palestras internacionais e nacionais que são de muita valia para os nossos campos de atuação específicos. E então eu gostaria de declarar por aberto o Congresso USP do ano de 2021, uma vez mais agradecendo a todos os participantes. Muito obrigado pela gentileza.